Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Meu Deus, eu te peço, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ler e compreender esta mensagem do estudo de hoje. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar o capítulo 24 do livro de Mateus, certo? Vamos ler dos versículos de 1 a 14. Vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então o Senhor Jesus já estava adiantando a eles o que aconteceria, né? Eu falei que 70 anos, depois de Cristo, aconteceu que o templo foi quase todo destruído. E, versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, quando o Senhor estava saindo do templo, os discípulos dele chamaram a atenção de Jesus para a beleza, para a estrutura do templo, que era um templo bem construído, com bons materiais, belo ao olho humano. E depois, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram a ele em particular que quando aconteceria essas coisas que o Senhor Jesus anuncia, E qual seria o sinal que ia ter da vinda de Jesus e do fim do mundo. Quando os discípulos de Jesus louvaram a magnificência dos prédios do templo, Jesus profetizou a total destruição do templo ocorrida em 70 depois de Cristo, como eu havia dito. Após direcionar a atenção dos discípulos para o futuro, eles queriam saber o que assinaria sua vinda e a vinda do fim do mundo. Então eles perguntaram ao Senhor Jesus para ele antecipar quais sinais seriam estes, Lá no versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então o Senhor Jesus falando, tenham cautela para que ninguém engane vocês, Devemos vigiar, estarmos atentos para que ninguém nos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, haveria de vir, muitas pessoas, falsos profetas, falsos cristos, fingindo ser o nosso Senhor, e o que ele faria? Eles enganariam o quê? A muitos. Jesus, antes de responder mais diretamente às perguntas dos discípulos, alertou-os para que não fossem o quê? Enganados pelos impostores, os falsos messias, afirmando falar ou agir em nome de Jesus, ou afirmando de fato ser o Cristo. Então, Jesus, nos versículos 11, 23 a 28, reitera a necessidade de seus seguidores estarem o quê? Alertas. Nós vamos ver mais adiante agora o versículo 11 nesse vídeo, desse estudo, e os versículos 23 a 28 veremos num próximo vídeo, certo? Continuando. Agora o versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Então, sinais, que eles estavam pedindo ao Senhor Jesus. Que sinais hão de haver, E aí o Senhor Jesus, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim do mundo. E mister, como posso dizer, é necessário, há de acontecer, É mister que essas coisas aconteçam. Vai ter que acontecer. Vão acontecer o quê? Rumores de guerra. Mas ainda assim não será o quê? O fim do mundo, Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então aqui o Senhor Jesus anunciando, outros fatores, outros sinais, que eram o quê?
As guerras, as batalhas de nação com nação, reino com reino, né? A fome, pestes, terremotos em vários lugares. Nós hoje, né, no século XXI, né, estamos vendo muito desses sinais. A gente escuta, né, de guerras, de fome, de doenças, né, pandemias, né, pelo mundo. E esses são sinais que o fim está próximo, né? Então, devemos o quê? Estar preparados, né? Continuando. Mister, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim do mundo. Não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Novamente o versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, né? Vamos imaginar uma mulher grávida. Uma mulher grávida, quando chega ao fim da sua gestação, o sinal que ela sabe que o bebê está pronto para nascer, por assim dizer, né? É o quê? É o início da contração, né? E aí, quando ela começa a sentir a contração e ela vai para o hospital, o bebê não nasce logo em seguida, né? O que acontece? O médico vai esperando aquela contração ser cada vez mais, um tempo menor, né? Menos intercalado entre uma contração e outra, até o bebê estar realmente, a gestação está prestes a terminar e nascer, né? Aquela criança. Então, esses sinais de guerra, fome, né? Terremotos e pestes são o quê? O princípio das dores. Então, é o começo do fim. Deu para entender? Jesus instrui os seus discípulos a não serem enganados, né? Nos versículos de 4 a 5. Mas também a não ficarem assustados, perturbados, né? Amedrontados, querendo chorar, gritar bem alto, lamentar, por estar aterrorizado. Muitos conflitos trágicos e eventos cataclísmicos que produzem normalmente o que é bem compreensível, tamanha ansiedade e confusão com frequência e ansiedade cada vez maiores, com o princípio das dores. Então, o que isso quer dizer? É normal para nós, seres humanos, nos assustarmos, né? Quando ouvimos essas notícias. Ainda mais quem está enfrentando essa situação no seu país, né? Então, o Senhor Jesus estava falando aqui o quê? Para que nós não fiquemos assustados, a ponto de ficarmos tão amedrontados que esqueçamos o nosso propósito, esqueçamos do Evangelho, esqueçamos que o Senhor Jesus já havia alertado sobre isso. Então, quando nos encontramos em situações de risco, de alerta, de perigo, a gente não pode deixar o medo tomar conta, né, da nossa racionalidade, por assim dizer, e tomar conta de tudo, das nossas ações, dos nossos pensamentos, porque temos que crer, né, em Deus, continuarmos firmes, né, com Deus, né, e lembrando, não esquecendo que o Senhor Jesus já tinha o quê? Alertado. Uma mãe, quando vira para um filho que está chegando perto do fogo, ela fala: filho, não vá mais à frente que você vai se queimar. Você vai se queimar, vai doer, você vai chorar, vai ficar uma cicatriz, uma queimadura, vai ser difícil sarar e é algo ruim para você. Então essa mãe busca o quê? Alertar a esse filho o que iria acontecer, né, antes que acontecesse. Senhor Jesus aqui estava ensinando os seus discípulos o que haveria de acontecer para que quando acontecesse eles já estivessem o quê? Preparados, para não correr o risco de quê? De serem enganados, né? De serem pegos de surpresa. Nada na vida do cristão nós podemos ser pegos de surpresa.
Não podemos ser encontrados nus, né? Nus, não nu de roupa, mas nu espiritualmente falando, vazios de espírito, vazios de experiência com Deus, entende? Então nós devemos estar sempre alerta, sempre vigiando. Então o Senhor Jesus já estava o quê? Alertando aos seus discípulos, os cristãos, o que iria acontecer no princípio do fim e decorrentemente até a vinda dele. Amém? Então, versículo 9, continuando. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Né? E Mateus 10, 22 diz: todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Amados, o mundo pertence ao maligno, e as pessoas que pertencem ao mundo pertencem ao maligno. E essas pessoas são contra o quê? As pessoas que pertencem a Deus. Porque nós não somos como elas, não vivemos como elas. Diante das mesmas aflições, das mesmas tentações, nós, por sermos cristãos, nós procuramos fazer diferente. Então, no buraco onde aquela pessoa cai, porque não teve forças, por assim dizer, para enfrentar aquela tentação, nós, como cristãos, né, procuramos colocar, imagina um buraco, e a gente coloca uma madeira assim fina sobre esse buraco, e a gente vai passando por esse buraco na pontinha do pé, tentando ao máximo manter o equilíbrio. Por quê? Porque nós, na nossa fraqueza humana, nós temos o quê? Uma dificuldade muito grande de vencermos, né, essas tentações. Mas, diferentemente do mundo, que essas pessoas que tentam enfrentar, entre aspas, sozinha as aflições, nós temos um auxiliador, um ajudador, alguém que nos dá força. Quem? O Espírito Santo. Então é através do Espírito Santo que a gente luta contra a nossa carne, né? Porque o Espírito milita contra a carne, né? E aí a gente, mesmo correndo risco de pecar, né? Porque a gente está nessa natureza humana, natureza de carne, a gente busca o quê? Não fazer isso em obediência a Deus. Então a gente passa no caminho estreito, a gente passa numa peneira, como eu posso dizer, uma peneira assim, que quase ninguém passa. Por quê? Porque nós buscamos forças no Senhor. Então as pessoas que estão no mundo, elas passam as mesmas tentações que nós, mas elas não conseguem forças para fugir dessas tentações. Nós também não temos força humana falando. Na nossa carne, a gente não tem força para vencer a tentação. Mas é através da misericórdia de Deus, que nos dá força através do seu Santo Espírito, é que nós vencemos essas tentações. Então, aquelas pessoas que enxergam no cristão algo que elas não conseguiram ver na vida delas, elas odeiam essas pessoas por não serem como elas, por não pertencerem ao mundo como elas. Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Então, amados, o mundo pertence ao maligno, e as pessoas que pertencem ao mundo pertencem ao maligno. E são contra as pessoas de Deus. Então, aqui Mateus 10, 22 diz: todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Então, todos vão odiar nós por sermos seguidores de Cristo, por sermos cristãos. Mas quem ficar firme até o fim será o quê? Salvo. Então devemos ser fiéis ao nosso Senhor Jesus até o fim, para que possamos o quê? Ser salvos. Amém? Agora o versículo de 10 a 14 para encerrarmos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, o que acontecerá? As pessoas irão trair umas às outras, né? E vão aborrecer, vão fazer mal umas às outras. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
Então vão surgir falsos profetas, falsas pessoas vindo da parte de Deus, mas vindo verdadeiramente da parte do maligno, que vão enganar as pessoas. As pessoas vão acreditar que eles são verdadeiramente profetas e que aquilo que eles dizem não é para o bem delas, mas na verdade é com um intuito ruim, né? Versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então a maldade vai crescer tanto que muitas pessoas vão deixar, né, vai se esfriar o amor. Por quê? Vemos muito hoje, no contexto aqui do Brasil, Rio de Janeiro, vemos muito casos de quê? De violência urbana. E aí as pessoas cada dia mais estão se revoltando contra esta situação. E aos poucos nós vemos, né, que a maldade, que a ação tem crescido, né? Muitas pessoas estão perdendo aquele amor, né, às outras. Eu vejo muitos comentários em redes sociais, comentários de ódio, falando sobre outras pessoas, né, como se fossem a vida das outras pessoas importassem para eles menos do que de animais, sabe? Comentários que você causa um mal-estar só de você ler. Imagine como é o coração dessa pessoa que escreveu, entende? Então, a maldade vai crescer a tal ponto que o amor de muitas pessoas vai se esfriar. As pessoas vão deixando o mal em volta tomar conta daquilo que essa pessoa acredita, sabe? Então, dificilmente você vai ver pessoas se importando com a vida das outras e cada vez mais se fechando na sua individualidade. O que acontece ao outro não me importa, desde que não aconteça comigo. E sabe o quão ruim é esse pensamento? Você não se preocupar com o outro. Ah, mas eu não conheço, não faz parte da minha família. Mas isso diz mais a respeito a você do que a ser da sua família. Porque às vezes você mantendo esse sentimento, mas é meu parente, mas não considero família. Mas é da minha família, mas não é nem tão perto de mim. É meu amigo, mas assim, é amizade do portão para fora. E aos poucos você não vai vendo que o seu coração está endurecido e já não existe amor dentro de você. Entende? Então as pessoas vão cada dia mais o quê? O amor vai o quê? Se esfriar. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então aquele que se manter fiel, perseverante, continuar com as suas convicções, continuar crendo no Senhor, continuar obedecendo ao Senhor nos 2 mandamentos, amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amai o teu próximo como a ti mesmo, né, amados? Esse perseverar até o fim nas promessas do Senhor, na volta do nosso Senhor Jesus, esse será salvo se perseverar até o fim. Versículo 14. E este evangelho no reino será pregado em todo e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amados, nós aqui no Brasil, né? Acredito que você que está ouvindo esse estudo é do Brasil. Eu já vi nas estatísticas que há algumas pessoas que ouvem os estudos aqui do canal de outros países, né? Mas não sei se são brasileiros, mas não importa de onde você está, onde você está ouvindo esse estudo, né? Quer dizer que o evangelho já chegou até você. Você entende isso? Você não está nesse vídeo agora ouvindo esse estudo há mais ou menos 19 minutos se o evangelho do reino não tivesse chegado até você. E se, mas é a primeira vez eu caí nesse vídeo, nunca ouvi falar sobre Jesus. Acredite, a partir desse estudo, o evangelho do reino chegou para você. Amém, amado? Então, a partir de agora, você pode o quê? Ter acesso ao reino de Deus. Basta você querer, você pedir a Deus, você arrepender-se dos seus pecados, né? E entregar a sua vida a Jesus, crendo que o Senhor Jesus é o único que pode
salvar a sua vida. É só através do sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário por nós que nós podemos alcançar a salvação. Sem Jesus não há outro caminho a não ser a morte eterna. Certo, amados? Então aqui o Senhor Jesus falando, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, quer dizer, todo o mundo, todos os países, todas as gentes, todas as pessoas de todos os países, e então virá o fim. Então, por fim vir, né? Eles pediram lá ao Senhor Jesus, né? Quando que isso vai acontecer, né? Quando é que essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E o Senhor Jesus falou, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, quando todos tiverem acesso ao evangelho do reino, tiverem noção, né? Chegar a esse evangelho para eles e terem eles a possibilidade de serem salvos através de Jesus, então virá o fim. Todos terão oportunidade de serem salvos. Basta a cada um individualmente a como vão receber esse evangelho. Lembra da parábola do semeador? Que alguns ouvem a palavra, se animam, mas logo vêm os passarinhos e comem as sementes. Aí depois vem o outro, as sementes caem no meio do espinho, as sementes logo crescem, mas os espinhos crescem em volta e sufocam a planta. E aí tem o que cai na boa terra, e aí cresce bem, né? E dá muitos frutos. Então, todos vão ter a oportunidade de serem salvos através do evangelho do reino. Mas basta individualmente a cada um como vai receber esse evangelho e como vai viver a partir de ter recebido essa palavra. Amém, amados? Então, a disseminação da perseguição, né? Vos hão de entregar para serdes atormentados, né? Os cristãos muitos vão ser presos, entregues, né? A autoridades para serem julgados, alguns serão mortos, né? Então, a disseminação da perseguição vos hão de entregar para serdes atormentados, né? Dos discípulos viria acompanhada de conflito, ódio, falsos profetas, iniquidade e diminuição do amor incondicional e apaixonado que marca os seguidores de Jesus. Nós, como seguidores de Jesus, nós temos o quê? Um amor maior por todos, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não obstante, o evangelho continuaria a se espalhar, né? Mesmo depois da perseguição dos discípulos de Jesus, lembra que a primeira igreja, né? A igreja primitiva, ela foi perseguida pelos judeus, tanto que todos começaram a fugir, né? E nisso o evangelho começou a ser disseminado pelo mundo, porque os judeus começaram a perseguir a igreja, certo? E ainda assim, com essa perseguição, o que aconteceu? Continuou, né, a ser disseminado o evangelho. O evangelho continuou o quê? A se espalhar. Por fim, Jesus responde, em parte, a pergunta dos discípulos sobre quando viria o fim. Né? Eles perguntaram, qual é o sinal, né, que haverá do fim do mundo? E o Senhor Jesus falou, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Amém, amados? Então eu vejo vocês no próximo vídeo de estudo, que vamos ver Mateus 24 a partir do 15. Amém? Deus abençoe a todos.